Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem, 100% gratuito, aqui para o YouTube. Eu sou a professora Thais Formaggi, eu estou aqui para te ajudar a gabaritar a geografia, a entender tudo de uma forma leve e ao mesmo tempo profunda. Sem demora, que eu tenho alguns recados para você. Primeiro recado, a aula de hoje, na verdade, é uma aula para 2 semanas. Nós entramos na aula de cartografia e nós vamos separar a aula de hoje, já pega o seu caderno, em 2 momentos, tá? Se você está seguindo direitinho o nosso cronograma, você está vendo que nós já estamos na semana, meu Deus, como passa! Semana 7. São 35 semanas que eu estou aqui pegando na sua mão, te dando aulas cada vez mais cuidadosas, profundas, para você conseguir gabaritar não só a minha lista, que é uma lista de muita qualidade, mas também toda a sua prova lá no dia, né? E para te ajudar também, por que não, a crescer seu conhecimento de mundo, tá? Queridos, alguns recados importantíssimos. Primeiro, já curtiu? Já deixou um comentário carinhoso aqui para mim? Isso é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse projeto, no qual eu não estou ganhando nada com ele, é um projeto voluntário, para que eu possa ajudar você. E depois, vai lá na minha plataforma www.proftaisformagem.com.br e você tem que, entre aspas, comprar o curso do Enem, que está por R$ 0. Ali você encontra os materiais. Algumas pessoas estão dizendo, não estou conseguindo baixar. É porque você tem que comprar o curso, não adianta nada você ficar clicando ali, você vai ter que ir lá no carrinho, comprar por R$ 0, e aí você finaliza essa compra por R$ 0, aí sim, lá na sua área de aluno, estará ali na parte de meus downloads, e aí você baixa o material, tá? Então não é assim, não é só você sair clicando, você precisa se cadastrar para baixar esse material, tá? Aquela é minha plataforma, feita com muito cuidado para vocês, você está tendo acesso à estrutura da plataforma num curso gratuito. Bom, vamos separar essa aula então em 2 momentos? Nós vamos separar a aula de cartografia hoje com a aula 7 e na semana que vem com a aula 8. 2 semanas, tá? E aí o que eu pensei para nossa aula ficar super interessante? Hoje na aula 7, a gente vai pegar a parte mais de teoria e a parte de projeções. Aproveita e fala um pouquinho também sobre o uso de satélite, sensoriamento remoto, GPS e tudo mais. Na aula que vem, fica a parte mais prática, na qual nós vamos fazer alguns cálculos que envolvem o seu conhecimento cartográfico. A gente vai aprender a calcular a escala e eu vou ensinar para você como acertar questões de fuso horário para o Enem. Fechado? Então a aula 8 também está imperdível, que vai ser disponibilizada para vocês na próxima semana, tá? Mas a gente começa de cara definindo o que é cartografia. Antes de ir para os exercícios, eu preciso ter sempre uma conversa com você, ó. Carto vem de cartas, grafia vem de descrição. Dessa forma, parece que a cartografia é a ciência que estuda as cartas. Aí eu falo carta, você pensa em mapa. E tá errado, tá? Se você quiser colocar uma definição no seu caderno, coloca assim. Cartografia é a ciência que estuda as formas de representação da Terra. Como eu represento a Terra? Pode ser na forma de um mapa? Claro, é uma das representações mais famosas. Mas também pode ser na forma de um globo. Você também pode usar o globo, que é uma forma interessante de representar, já que o formato da Terra é uma geóide. A Terra não é exatamente uma circunferência, ela é uma geóide mais achatada nos polos, porém a geóide não ia possibilitar cálculo. Então a gente considera que o formato da Terra é um formato assim, ó, mais achatadinho, que a gente vai pensar que é uma elipsoide, achatada nos polos por causa do próprio movimento de rotação, que gera ali uma questão da atuação do campo de gravidade, tá? Então, mais achatadinha. Por que não uma esfera? Porque daria errado os cálculos. O formato real da Terra é um formato mais achatado. Por isso que a gente usa o termo elipsoide. Então, definição de cartografia. Cartografia é a ciência que estuda as formas de representação da Terra, que tem um formato aproximado de um elipse, uma elipsoide, ou seja, que lembra esse formato mais de elipse, para permitir os cálculos matemáticos. A forma real é uma geóide.
Quais são essas representações? Um mapa, um globo, uma maquete, um croquis. Tudo isso, sabe croquis, gente? Tipo da sala do cinema, quando o seu professor, a tua professora fazia mapa de sala, se você era aquela aluna bagunceira. Isso tudo são formas. Aquela maquete da escola é uma forma de representação. Só que essa forma de representação, a planta de uma casa também, pode ser numa escala grande ou numa escala pequena. Você vai entender comigo na aula 8 o que é escala grande e o que é escala pequena. Mas antes da gente começar, eu tenho uma folha em branco aqui, eu queria que você pegasse seu caderno e anotasse para mim que existe, um grande desafio. O maior desafio quando a gente pensa em representar a Terra é tentar representar mesmo ela da sua forma real, que vai ser impossível. Então, o desafio é você pegar algo que é a Terra, que é 3D, no seu formato real ela é uma geóide, para o 2D, que seria o mapa. Então, sabendo desse desafio matemático, é importante que você entender que sempre haverá distorção. Então, você vai colocar uma regra para gabaritar o Enem. Todo mapa é uma distorção da realidade. Todo mapa. Thaís, e o globo? O globo também, porque a Terra não é exatamente o globo, é uma geóide. Tudo é distorcido. Nada é perfeito. Mas daí que tá. Essa distorção, ela não é neutra. Você vai ter que escolher o que você vai distorcer na hora de passar o mapa. Porque imagina só. Aqui tá o globo. Tudo bem, Aqui tá o globo. E é como se você tivesse que passar um papel em volta do globo para conseguir carimbar. Então, às vezes, você vai simplesmente fazer isso aqui, colocar um papel e dar uma carimbada. Às vezes, você vai querer, passar esse papel em volta da Terra. Então, o grande desafio é como a gente vai pegar isso aqui e passar para o 2D. Então, essa distorção, ela não é neutra no sentido de que ela sempre vai escolher o que eu devo manter. Se eu escolho o que eu estou mantendo, eu escolho o que eu estou distorcendo, concorda comigo? Então, às vezes, de propósito, você escolhe manter o formato dos continentes porque é mais interessante para você. Eu tô olhando para o globo aqui. Só que para isso você vai ter que distorcer a área. E aí alguns países vão ficar bem maiores do que realmente são. Consegue pegar essa ideia? Então é isso que eu quero mostrar para você na aula de hoje, meu anjo. Todo mapa é uma distorção da realidade. Só que você tem 3 variáveis dos mapas, tá? Você tem a forma dos continentes, a área e a distância. Você sempre vai distorcer alguma coisa. E você pode escolher manter uma. Uma você consegue manter perfeitamente, as outras 2 você vai distorcer. Aí uma você distorce mais, a outra você distorce menos. Então, olha só, eu acho que você já deve ter aprendido isso na escola. Se você escolhe manter a forma, você é chamado de conforme. O que é uma projeção? Projeção é você projetar a Terra para um papel. Projeta, tipo projetor de luz, você não projeta? Projeção cartográfica, projetar a Terra para um papel. Ou seja, ele mantém a forma. Se você quiser manter a área, ele vai ser equivalente. E que é igual, valente de valor. Então, mantém a área. Se você quiser manter as distâncias, seu mapa vai ser equidistante, que mantém a distância de um ponto ao outro, tá? E você pode ser didático. Imagina só que você está fazendo um mapa mundi e a sua ideia é ser didática. Então, você vai distorcer de tudo um pouco. Então, você vai ser chamado de afilática, que é aquela que distorce as 3 dimensões. Exemplo, mapa mundi. E para o vestibular? Eu tenho que saber
se cada projeção que eu estou estudando, o que que ela é, se ela é afilática, se ela é conforme. Sim, meu amor, sim. Obviamente que você não é obrigada a decorar todas as projeções, então é agora que eu vou te apresentar essas projeções aqui na nossa aula, tá? Para isso, eu vou pedir para você ir para a nossa lista de hoje. Espera aí que ela veio cortada aqui. Deixa eu colocar. E essa lista, ela serve para as 2 semanas, tá? Aula 7 e 8. Então, eu vou pedir para você só terminar todos os exercícios quando eu terminar a aula 8 também, porque essas aulas, elas estão unidas, tá? Eu tenho certeza que você já deve ter visto fotos assim e não entendeu nada. O que que é isso? Vamos começar por esse exercício aqui, ó, que é o exercício 11. Lembra que eu falei que é um desafio você pegar a terra e colocar numa folha de papel? Então, você tem que usar a matemática. Você pode tocar a terra em apenas um ponto, eu chamo essa projeção de plana, ou você pode passar um cone imaginário em volta da terra, só que lembrando, ela sempre vai mapear melhor aquilo que ela toca. Imagina que você está literalmente passando tinta na terra e colocando papel em um ponto. Então, aqui no caso, o Polo Norte vai ficar super bem mapeado. Aqui no caso, o que vai ficar bem mapeado são as médias latitudes, tá vendo? Que é onde o cone está tocando. Já aqui, ó, é como se eu estivesse jogando só a sombra. Nesse caso, o que vai ficar bem mapeado é a zona do Equador. Consegue notar? Nesse caso, vai ser aqui o Atlântico Norte. Nesse caso, vai ser, ó, a região do Polo Norte e o Polo Sul. Então, pensa, você vai usar formas matemáticas, formas geométricas para conseguir atingir o seu objetivo de projetar. Então, já pega o seu post-it e coloca aqui uma informação. Você está com o seu caderno aí, né? Porque a gente faz exercícios, só que em cima dos exercícios eu vou mostrando a teoria para você. Nós temos 3 tipos de projeções, que é projetar a Terra, tá? E para isso nós usamos formas geométricas. Você tem a cilíndrica, que é você passar um cilindro em volta da Terra. Você tem a cônica, que é você colocar um cone imaginário. E você tem a plana. A plana também pode ser chamada de azimutal. Pode ser? Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos ser bem inteligente, ó, para poupar o meu trabalho e o seu, tá? Eu vou pegar algumas imagens para colocar para você os exemplos famosos, tá? De cada projeção. Eu preciso desenhar? Ah, faz só um esqueminha aí, você que não tem como colocar no tablet, só para você deixar isso registrado, sabe, gente? Memória visual é um negócio super importante. Então, ó, deixa eu te apresentar a cilíndrica. Cilíndrica, você acha facilmente no Google a imagem também. É que eu tirei do próprio exercício para você conseguir visualizar. A cônica, um cone em volta da Terra, e a plana, ou também chamada de azimutal. Tá vendo? Ficou bem legal ver assim, né? Fechou, tá? Então pensa que você está projetando 3D para o 2D usando formas matemáticas. E aí agora você não é obrigada a conhecer cada projeção, conhecer cada uma, mas é que tem 3 aqui que você precisa conhecer. A cilíndrica é a que mais cai. E para isso eu vou usar uma outra folha em branco aqui da minha anotação e vou pedir para você também fazer uma tabelinha. Deixa eu te apresentar as 3 projeções cilíndricas mais importantes. 2 eu vou anotar. A terceira eu só comento, tá? Quais são as cilíndricas que mais caem no seu vestibular? São 2, tá? E aí a gente pode fazer uma tabela do sucesso. O que você acha? Eu faço isso lá nas minhas aulas, lá no meu curso, eu faço ao vivo com a galera. A gente pode colocar o nome da projeção, o contexto. O que você acha? Então, a projeção, o contexto, o que ela distorce e o que ela mantém.
E aqui a gente coloca o mapa. Quem sabe faz ao vivo, hein? Tô fazendo aqui agora com vocês, ó. Vamos lá? Quais são as cilíndricas que todo vestibulando tem que decorar para o seu vestibular? Lembrando que isso aqui é um curso rápido de estratégia para matar quem precisa direcionar esse conteúdo para a prova de forma bem direta. Eu vou também pegar imagem dessas duas, tá? Pro, mas você tem essa imagem? Tenho, aqui, ó. Tá no exercício 16. Eu falo para vocês, galera, não precisa ter medo. O Enem é muito mais tranquilo do que as provas paulistas nesse sentido. A gente já sabe o que esperar, entende? Eu olho para cá e eu já falo, eu já sei, olha como ele cobra. E eu consegui levantar praticamente todas as questões que você precisava conhecer aqui de cartografia, tá? Então, assim, não tem jeito, gente. Tem coisa que a gente tem que saber, entre elas esse ponto aqui. Então, vamos lá. A primeira se chama projeção de Mercator. Vou deixar ela aqui. E a segunda é a projeção de Gall-Peters. Tô só recortando para ficar certinho para vocês, tá bom? Pronto. Ó, só de olhar para o mapa eu já consegui notar a diferença delas, hein? Vamos falar sobre as duas, bem rápido, a cara do vestibular. Bom, a primeira projeção, Mercator. A segunda é chamada de Gall-Peters. Gall é do século XIX, Peters de 1970. Mercator do século XVI. Vamos conversar, belezinha? Vamos lá. Projeção de Mercator, pessoal, foi uma projeção elaborada no século XVI, período das grandes navegações, período do expansionismo europeu. Então, o que estava rolando nessa época? A Europa via a cartografia como um fator importante de poder. Então, estávamos falando de rotas, do estabelecimento ali, do conhecimento de novos continentes. Então, o Mercator, ele vai trazer essa visão eurocêntrica. Nada é neutro. Mercator também não. Então, o que o Mercator vai distorcer de uma forma, assim, absurda? A área. Tudo bem? O que ele vai manter? A forma. Portanto, ele é conforme. Só de olhar para o mapa, como que eu sei que ele distorce a área? Vamos fazer um teste? Olha a Groenlândia. Todo mundo olhando ela aqui. Vamos fazer assim, ó, que aí eu consigo arrastar ela. Esse aqui não me deixa. Se eu arrastar a Groenlândia, eu arrasto a imagem toda, tá? Mas eu acho que vocês conseguiram notar que se fosse possível a gente pegar, ó, o contorno da Groenlândia, taparia a África. Taparia a América. Consegue perceber? Então, há uma distorção desproporcional das áreas do extremo do globo, porque como ela é cilíndrica, o cilindro vai tocar bem no equador, mas não vai tocar nos extremos. Então, a gente faz essa projeção como se fosse essa sombra e de forma desproporcional a área tá ali. Por muitos anos, nós lidamos com esse mapa, que ele vai dar uma impressão de que, gente, a Rússia é grande, mas pelo amor de Deus, né? Ele vai dar uma impressão de que esses países ao norte são bem maiores e poderosos do que realmente são. Foi por isso que na década de 70, lá no contexto da ONU e da Unesco, nós temos um cara chamado Peters que tenta valorizar os países de terceiro mundo. O que são países de terceiro mundo? São os países, lá da nossa aula de capitalismo, subdesenvolvidos. Ele vai perceber que o quanto no decorrer de toda a história os países subdesenvolvidos sempre foram mapeados de forma equivocada, fazendo com que eles parecessem bem menores do que eles realmente são. E a gente sabe que tudo é poder, né? Lá no curso de atualidades a gente constrói essa ideia de que tudo é poder. Até a forma como eu me faço ser visto é poder. E aqui você tem o seguinte, olha só. Você tem a mesma Groenlândia sendo desse tamanhozinho aqui, ó. Ó.
Deu para perceber a diferença? Só que eu acho que tá claro que a área ele até pode manter, mas o formato, então ele distorce a forma dos continentes, mas ele mantém a área. Portanto, Gall-Peters é uma projeção equivalente de que mantém a área. Então você percebeu que com essa explicação bem simples, eu estou deixando claro para você que tudo é interesse. Bora lá fazer os exercícios e ver como só isso aqui que eu expliquei em tão pouco tempo faria você gabaritar a minha lista? Você está preparada? A gente pode conversar sobre isso? Então vamos lá no primeiro exercício, que é o exercício 1, que é o Enem do ano passado, né? Não sei quando você está assistindo, Enem 2023. Vai que você assiste depois que eu gravei o curso, né? Vamos lá. A gente sempre olha primeiro para o enunciado, você sabe disso, é o jeito que eu ensinei você a fazer muito mais rápido os exercícios. Conforme o texto, a projeção, agora você sabe o que é projeção. A projeção que vai representar a região próxima do Equador com menor distorção, porque sempre vai ter distorção, mas com a menor. Qual é? Então, o que ele quer, gente? Ele quer uma... Cadê o núcleo da questão? Ele quer uma projeção, mas uma projeção que faça o quê? Uma projeção que vai distorcer menos, menor distorção de que área? Da linha do Equador. O que eu te contei é como um carimbo, né? Então, o Equador tem que estar totalmente sendo tocado por esse cilindro ou por esse cone. Vamos ver? Equador tá tocado, gostei. Oxe, essa aqui não pega o Equador inteiro, ó. Essa aqui, o Equador estaria aqui, hein? Então, acho que não, né? Não é o Equador que está sendo tocado. Olha quem está sendo tocado, ó. Isso é o Equador. Quem está sendo tocado é uma parte mais ao norte. Aqui, com certeza, não é o Equador que está sendo tocado. E aqui é o Polo Norte que está sendo tocado. Então, de uma forma muito simples, você deve estar odiando não ter aula comigo antes. A gente assinala a letra A. Thaís, mulher, não é possível que é só isso. Você queria o que mais? Oxi! Thaís, você não leu o texto. Ai, não li, que pena. E nem vou ler. Vamos pro próximo, gente. A gente vai ignorar fuso horário, escala, porque a prática vai ficar para a semana que vem. Hoje a gente tá com teoria. Vamos para essa aqui que tem um mapa? Meu sonho é já você falar que mapa é esse, hein? Louco, olha como as áreas do extremo é distorcida. Olha o tamanho da Groenlândia. Olha o tamanho do Polo Sul. Então, todas as áreas do extremo aqui, elas são extremamente distorcidas. Só que lembra, gente, que a gente demora para conseguir mapear a Antártica, tá? Na projeção original do Mercator, você não tinha esse mapeamento da Antártica. Bom, a gente olha ali, vamos dar aquela ignorada, cadê o enunciado? Desculpa porque ficou dividido. Então, vamos lá. A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração, lá no século XVI. Ah, gente, que projeção é essa? Você tá zoando com a minha cara, né? Vamos ver. Qual foi a principal contribuição dessa projeção? Vamos ver. Essa projeção ela faz uma redução comparativa das terras setentrionais. Enem é vocabulário, setentrional é ao norte. Ela reduz? Ela aumenta. Letra B, vai lendo comigo. Ela mantém a área real. Letra C, ela foi a consolidação das técnicas nas cartas medievais. Que consolidação das técnicas? As técnicas vão se alterando, né? E nada a ver. Fora que tá com erro de localização temporal, né? E letra D, valorização dos continentes recém-descobertos. Tá bom. E letra E, adoção de um plano paralelo em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos. Vamos ver se faz ângulo constante? Né, ó. Tudo bem? O que é paralelo mesmo, gente? Você sabe, pessoal, o que é paralelo? Deixa eu te mostrar. Paralelo são linhas horizontais traçadas paralelas ao Equador. Lá na aula sobre rotação eu falei, né? Equador, trópico, lembra disso? Esses são paralelos. Meridianos são linhas que têm o meio-dia ao mesmo tempo, por isso meridiano. Todas que têm o meio-dia, tá? Meridiano afeta fuso horário. Paralela afeta a energia, tá? Então, tá dizendo que forma-se um ângulo. É verdade, ó. Se eu traçar uma aqui, ou se eu traçar uma aqui, ela sempre vai fazer um ângulo reto ali. É verdade, essa foi a grande inovação. Então, você viu que por eliminação a gente chegou nessa aqui? Bom, falando nessa aqui, a gente já tá na A, vamos ver? Enem 2016, na 11. Enem 2016,
Aí você tem aqui uma projeção que é o símbolo da ONU. E aí eu queria que você não olhasse alternativa nenhuma. O símbolo da ONU é um cilindro? Não. É um cone? Não. Então qual projeção? Com certeza ela é plana ou azimutal, que é aquela que toca a Terra em um ponto. E ela tá tocando a Terra em que ponto? Tá tocando no Polo Norte. Então, beleza, vamos achar qual a alternativa. Essa toca no Polo Norte, sim. Essa não. Essa é cônica, cilíndrica, plana, só que ela tá tocando fora do Polo Norte. Essa aqui é cilíndrica, então só pode ser a letra A. Meu Deus, professora. Ô, Thaís, eu odiava isso. Ah, não diga que você odiava. Odiava porque não entendia, né? Odiava porque não entendia. Então, vamos lá. Será que dá pra gente fazer mais uma? Já sei, a gente vai fazer a questão 14. Pode ser a questão 14? Vai comigo lá. Questão 14, só de bater o olho nesse mapa eu tô ficando profissional. Olha o tamanho da Groenlândia, olha o tamanho disso aqui. Só pode ser Mercator. Então vamos julgar, ó. Ignora tudo, vamos para a fonte, espelhos do sul, vamos para o enunciado. A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica. Assim, a projeção do Mercator é muito utilizada para visualizar os continentes, né? Para a visualização dos continentes. Porque a projeção do Mercator é caracterizada por... Vamos ver? Letra A. Ela é caracterizada por representar a Terra em volta de um cone. Mentira. Cilindro. Letra B. Ela é caracterizada a partir de um plano tangente sobre a esfera da Terra. O que é um plano tangente? Ela vai tocar em apenas um plano. Não, ela não é plana. Ela não é plana azimutal. A letra C. Ela conserva a forma. Sim, ela é conforme. Mas ela distorce as massas continentais. Sim, distorce a área. Paralelos e meridianos formam ângulos retos. Ó, tá vendo como uma questão vai te fazendo aprender com a outra? É essa. Letra D, ela altera a forma? Não, porque ela é conforme. E letra E, ela apresenta forma e superfície proporcional. Não, ou um ou outro, né, meu amor? Ou um ou outro. Escolha, faça a sua choice. Então, a gente fica com a letra C. Thaís do céu, tá sendo muito fácil. Ai, não diga. Tá lindo, né? Vamos para 16? Questão 16 de novo, hein? A questão 16 é assim. Cadê o enunciado? Apesar de usarem projeções conforme e equivalente, então uma é conforme, a outra é equivalente, respectivamente, né? Ambas utilizam qual projeção? Então, uma é conforme, a outra é equivalente. Mas o que elas usam? Elas usam um cone, um plano ou um cilindro? Um cilindro, né? Então, não. Vamos caçar o cilindro. Achei o cilindro, esse é o plano. Mas o problema é, esse cilindro, ele foi passado assim, ó. Olha, abraça a terra, ó. Ou ele foi passado assim, de norte para sul? Abre o mapa do Mercator. É essa, né? Por que essa não faz sentido? Porque daí você teria que abraçar assim, ó, a Terra. E não é assim, né, que você abre. O mapa não tá aberto dessa forma. Ele foi abraçado de leste para oeste. Então, a letra C. A gente arrasou, não arrasou? Que coisa linda! Meu, espero que vocês tenham gostado dessa parte de projeções. Vou só falar mais uma coisa agora para deixar o resto para a próxima aula, tá? Todos os demais exercícios a gente faz na próxima aula. Eu queria falar um pouquinho com vocês ainda sobre paralelos e meridianos. Deixa eu só fazer uma informação aqui. Eu vou precisar disso para construir a aula de fuso horário na semana que vem. Então, ó, só para construir a nossa base. Aqui está a Terra. E aí nós temos linhas horizontais, que são chamadas de paralelos. Tudo bem? Os paralelos definem a latitude. Paralela é a linha traçada paralela, latitude é sempre dada em graus. Belezinha? Por que em graus? Porque, por exemplo, digamos que tem um paralelo aqui, ó, e um outro paralelo aqui. Na nossa aula de rotação, a gente viu que pode ser o trópico e o círculo polar, ok? Por que vai ser dado em graus? Porque você vai ter que visualizar isso aqui. Quantos graus esse paralelo faz com a linha do Equador? 23. Lembra que aqui é o trópico? E esse aqui, ó, quantos graus? 66. E o Polo Norte? 90. É assim que você tem que olhar. Então, paralelos são linhas traçadas paralelas ao Equador. Fechou? Anote isso para mim. Enquanto
essa linha que é traçada na vertical, a gente chama de meridiano. Lembra que a Terra gira? Ui, que eu te ensinei na outra aula. Porque todo mundo aqui vai ter o meio-dia igual. Lembra que tem o eixo de rotação, a Terra está girando. Então, todo mundo que está nessa mesma linha tem o meio-dia igual. Mas, Thaís, onde é 0 graus? Ah, esse meridiano, gente, a gente tem um meridiano de referência. Por que referência? Porque o meio da esfera é onde eu quero, né? Imagina cortando a bola. Eu posso cortar uma bola aqui, eu posso cortar uma bola aqui. Eu tive que escolher um lugar para ser a metade. Essa metade é o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, que tem a ver exatamente com essa falta de neutralidade. A gente está falando do poder da Inglaterra no século XIX. Pensa comigo, gente. Comércio a todo vapor, a gente precisava de um sistema de fuso horário. Então, todas as linhas traçadas assim, a gente vai chamar de meridiano, tá? Que, no caso, Greenwich vai ser o meridiano de referência, então ele é 0 graus. Os meridianos variam de 0, que é o meridiano de Greenwich, para 180 para um lado, 180 para o outro. Se você vai conseguir cantar, sinal que você está ficando velho. 180, 180? Lembra dessa música? 360, beleza? Enquanto os paralelos, meu amor, acho que você percebeu que ele varia de 0, que é o equador, para 90 nos polos, 0 para 90 dos polos, tá? Faça essa anotação para mim, porque eu vou usar na aula que vem. Por quê? Porque a gente vai aprender que cada ponto do espaço é um cruzamento de uma latitude com uma longitude. Cada ponto, onde eu tô agora, você quando vai correr, corrida de rua com o aplicativo do Strava, aquilo é um GPS. É o GPS que permite a gente entender qual caminho você fez. Esse ponto é uma coordenada. A coordenada sempre é o cruzamento de uma latitude com uma longitude. Porque pensa só, se você fala assim para mim, professora, vem me salvar. Eu tô perdida na latitude 0 graus, na linha do Equador. Eu falo, pode deixar, tô indo. Eu vou ficar correndo em 0 graus, 360 graus assim, ó. Eu vou ficar dando a volta na Terra, nessa linha. Você tem que me falar qual é a linha que cruza. Isso aqui é matemática básica, tudo bem? Então, uma coordenada é dada pela latitude e pela longitude. E sabe quem é que vai conseguir pegar essa coordenada? Um sistema chamado GPS. Global Position System, sistema de posição global. O GPS, além da latitude e da longitude, ele ainda tem a altitude. Por isso que lá no Strava, quando você corre, você consegue entender quando você está subindo, quando você está descendo, tudo bem? O GPS, gente, ele surge durante a guerra, ele surge na Guerra Fria. É um sistema que tem mais de 24 satélites e o foco dele não é capturar a imagem. O foco do GPS é a localização. Eu tô contando isso porque alguns de vocês confundem GPS com sensoriamento remoto. GPS é para dar a localização através de um cruzamento de uma latitude, uma longitude e a altitude. Nós temos ali uma triangulação. É um sistema de 24 satélites que estão orbitando aqui na Terra. Estados Unidos tem seu próprio sistema, a China, a Rússia, a França. É um sistema de satélites de 24 que tem 3 segmentos. O segmento espacial, o segmento de captação de dados aqui na Terra e o segmento do usuário, que daí é seu celular com o GPS, tá? Isso é muito importante você conseguir entender isso para não misturar com o tema da aula que vem, que eu vou falar também de satélites, mas satélites com uma outra função. Então aqui, os satélites, para o GPS, a função é localizar. Satélites de sensoriamento remoto são usados para colocar um sensor para captar imagem. Então, você já pode até anotar. GPS serve para localização. Satélites de imagem é para captar imagens da Terra. Isso é sensoriamento remoto. Mas isso é tema para a próxima aula. A gente para por aqui. Você não vai fazer a tarefa ainda. Você vai esperar na próxima semana, quando eu te ensinar tudo de cartografia. A gente vai calcular escala. Vamos calcular fuso horário de uma forma muito rápida. Eu vou te ensinar e você vai ficar bravo de não ter tido aula comigo antes. E no final, a gente faz um exercício sobre satélites para imagem, que não é GPS, mas sim sensoriamento remoto. E aí, gostaram dessa aula? Conseguiram entender projeção de uma forma bem rápida para o Enem?
Obviamente que para as provas paulistas você precisa conhecer outras projeções, mais detalhes, um debate um pouco mais aprofundado, mas para isso você já sabe, se você presta provas paulistas, eu indico sempre você procurar o meu curso, que nesse momento, enquanto eu falo com você, estão com as matrículas encerradas, mas que nós vamos ter uma nova turma no meio do ano para você poder pensar na FUVEST, que é diferente pensar na FUVEST da forma como a gente pensa para o Enem. Mas para o Enem, se você só presta o Enem, você vai conseguir lembrar de mim na hora da prova e vai dar tudo certo. Obrigada, deixa seu like aqui, me ajuda, manda esse vídeo para um amigo que precisa gabaritar tudo sobre projeções. Um beijo, pessoal, até a próxima semana!